Agora peço que vocês acompanhem a leitura que eu farei de Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6. Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O título da mensagem desta manhã é Adoração tem um padrão. Adoração tem um padrão. Irmãos, o propósito dessa série sobre os 10 mandamentos é resumir a lei moral de Deus, que é resumida, que é contida nas 10 palavras dos chamados 10 mandamentos. A ideia de 10 palavras é citada no Antigo Testamento, pelo menos nos livros de Êxodo e Deuteronômio, como uma espécie de conjunto de leis, um código completo. E na primeira mensagem, nós fizemos um panorama dos 10 mandamentos. Na mensagem do domingo anterior, nós cobrimos o primeiro mandamento, vendo coisas que vão nos acompanhar no restante das nossas mensagens aqui. Por exemplo, que existem regras para ler os mandamentos. Regras que nos ajudam a compreender a beleza e a riqueza dele. Uma das regras é de que o mandamento precisa ser visto como abrangente. Quando ele fala palavras curtas, como a gente vai ver, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não significa que ele está cobrindo apenas um tipo de pecado, mas todos os pecados daquela classe mencionada no mandamento. Então, cada mandamento é abrangente e, ao mesmo tempo, ele é conciso. Por isso que quando a gente lê os catecismos, nós percebemos que ele tem exigências e proibições. Mesmo que ele venha na negativa, não significa que ele não tenha afirmações que nós devemos obedecer, né? Imperativos que nós devamos obedecer. Então a gente sempre vai interpretar os mandamentos ensinando pra gente não só o que a gente não pode fazer, mas o que a gente de fato tem que fazer. E os mandamentos são perfeitos. Isto é, eles não exigem apenas uma conformidade externa, mas também uma limpeza interna em relação a essa lei. Isto é, a disposição com a qual nós obedecemos a palavra de Deus também precisa ser levada em conta. E isso mostra, quando a gente começa a interpretar os mandamentos assim, isso mostra a nossa... como a lei evidencia o nosso pecado e mostra mais claramente as diversas facetas do nosso coração imperfeito e nos aponta para Cristo. Esse é o objetivo mesmo. Afinal de contas, Cristo é o único adorador que não trocou o Senhor por outra coisa, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Eu dei o exemplo aqui que, mesmo na cruz, mesmo desamparado pelo Pai, ele chama o Pai de meu Deus, meu Deus. Ele era o perfeito, que nunca teve outro Deus além do Senhor. Nesta manhã, nós vamos tratar do segundo mandamento, e eu já vou ensinar a vocês uma coisa que nem sempre a gente atenta, de que tanto o catolicismo romano como o luteranismo dividem os mandamentos de maneiras diferentes que nós. Eles olham esses versos que eu li como a parte B do primeiro mandamento. E lá no final, quando fala não cobiçarás, eles dividem o não cobiçarás em 2 partes. Então eles enxergam que o texto que eu acabei de ler, versos 4, 5 e 6 de Êxodo 20, seria uma espécie de expansão do primeiro mandamento. Eu creio que talvez essa seja uma razão pela qual tanto o catolicismo romano e até o luteranismo, que é protestante, mas diferente de nós, ele tem mais apego aos símbolos visuais no culto. Interessante isso.
porque são tradições mais cheias de símbolos do que, por exemplo, as tradições que são herdeiras dos reformados. É como se a divisão fizesse eles se preocupar mais em falsos deuses e menos no jeito de adorar o verdadeiro Deus. E a gente precisa fazer essa distinção, porque a maneira como nós entendemos, nós reformados entendemos o mandamento, aponta para um problema muito sério que a gente não pode negligenciar. Se o primeiro mandamento fala de adorar o Deus verdadeiro, o segundo trata de como adorá-lo. Por quê? Porque é possível você dizer, eu sou um adorador do verdadeiro Deus, mas não ser um verdadeiro adorador. É possível. Você dirigir a sua adoração ao verdadeiro Deus, mas não ser um verdadeiro adorador. Um exemplo interessante na Escritura é o rei Jeú. Rei Jeú foi um rei lá no Reino do Norte, que em determinado momento exterminou a adoração a Baal em Israel. Aí você fala, muito bom, ele limpou de falsos deuses. Mas no versículo seguinte diz que ele continuava em pecado, adorando os bezerros de ouro em Dan e Betel. Aquela história que o Bruno leu pra gente, que foi o começo lá em Jeroboão, que é criar ídolos para se referir ao Deus verdadeiro. Esse rei Jeú continuou esse pecado. Observe que, então, é possível você dizer, mas eu não adoro falsos deuses, eu adoro o Deus verdadeiro, e ainda assim adorar falsamente. É disso que trata o segundo mandamento. E essa é uma preocupação mais comum na Bíblia do que às vezes a gente se dá conta. Eu quero dar exemplos de histórias que você conhece, para que ajude você a perceber quão preocupada a Bíblia está com adorar corretamente o Deus correto. A oferta de Caim, lembra de Caim e Abel? Nós estamos bem acostumados a essa história, mas a gente conta essa história para lembrar que Caim foi mau e matou o seu irmão. É verdade. Mas antes disso, o que leva a todo esse problema? É que ele quer adorar a Deus do jeito dele, não do jeito que Deus prescreveu. Aí você fala, pastor, de onde o senhor tira isso? É porque Deus já no capítulo 3, depois do pecado, já tinha coberto a nudez de Adão e Eva com pele de animal. O que Deus está ensinando? Só dá para se apresentar diante de Deus com o derramamento de sangue. Aí quando Caim vai ofertar a Deus, o que ele oferta? Fruta, legume. Aí você vai dizer assim, mas era a identidade dele. Ele era um agricultor, ele não era um homem da pecuária, como seu irmão. Mas a gente não adora a Deus segundo a nossa identidade. A gente adora a Deus segundo o que o Senhor prescreve. Essa é uma história que revela falsa adoração, mesmo que adorando o Deus verdadeiro. Mesma coisa do bezerro de ouro, eu expliquei isso no domingo passado, como eles achavam que estavam adorando o Deus que lhes tirara do Egito. Eles queriam dar visibilidade a esse Deus. Uma outra história, talvez um pouco menos conhecida, mas também é referenciada, é quando aqueles dois sacerdotes chamados Nadab e Abiú levam fogo estranho para dentro do tabernáculo. Deus os pune severamente, porque Deus não quer que a verdadeira adoração, ou a adoração ao Deus verdadeiro, seja poluída. E no Novo Testamento a gente tem um apóstolo Paulo escrevendo um bocado para a igreja de Corinto, corrigindo a maneira como eles adoravam. Porque eles tinham lá as manifestações de dons e tal, e faziam tudo de uma maneira tão sem ordem, que ele gasta uma parte da sua primeira epístola ensinando como adorar de forma agradável a Deus. Então, a gente vai se preocupar com isso nessa manhã, ok? A gente vai se preocupar com quando a gente diz que está adorando a Deus verdadeiro, a gente não tem falsos deuses, mas ainda assim a gente falha na maneira como adorá-lo. Eu quero que nós caminhemos nesta mensagem olhando 4 coisas que eu tenho usado como o cronograma de toda a mensagem. Primeiro, eu quero falar do significado do mandamento para os leitores originais. E a gente vai ver que esse mandamento, ele, diferente do primeiro, ele é um pouco mais extenso, óbvio. Então, ele tem uma regra, uma razão, uma advertência, uma promessa. E eu quero explicar brevemente cada parte disso. Depois, em segundo lugar, a gente vai ver como é que esse mandamento, como é típico de lei, revela pecado.
A gente vai ver quais as transgressões que são trazidas à tona por esse mandamento e que devem nos servir de alerta e nos conduzir ao arrependimento. Em terceiro lugar, a gente vai ver como é que Cristo se relaciona com esse mandamento e nos traz redenção. Ele vem ao socorro de adoradores falhos como nós. E por último, em quarto lugar, em busca de santificação, a graça de Deus nos leva de volta à lei para servir de norma de conduta. Então nós vamos olhar para a maneira como a gente tem que incorporar esse mandamento à vida cristã. Tá bom? Então, vamos começar com a primeira parte, o significado do mandamento. Eu disse que ele tem uma regra, uma razão, uma advertência, uma promessa. Vou explicar cada uma das quatro. A regra, está no comecinho, verso 4 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Essa é a regra. Deus não quer que haja adoração ao Deus verdadeiro por meio de representação física dele. Representar o Deus invisível de forma invisível com alguma coisa do céu, da terra ou do mar é imitar o erro dos egípcios. Lembra, eu mencionei isso na primeira mensagem da série. Eles estão saindo do Egito, eles estão caminhando pelo deserto, pararam em frente ao Monte Sinai, estão recebendo os 10 mandamentos, e Deus está falando com eles assim, ó: eu não sou como aqueles deuses que vocês viram lá, esculpidos nas paredes, com cabeça de falcão, ou cabeça de chacal. Eu não sou assim. Não procurem me representar como os deuses do Egito. Deus então está tentando purificar, está purificando o povo desse tipo de adoração. Por quê? Porque tirar falsa adoração não é uma coisa fácil. Deus tem que repetir isso algumas vezes. Só que não era um problema só do Egito. Na verdade, praticamente toda a nação vizinha de Israel fazia ídolos. Então, eles vão ter que voltar a esse mandamento várias vezes e refletir sobre ele ao longo da história de Israel. O mandamento continuou sendo válido até os dias do Novo Testamento, continua sendo válido até os nossos dias, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas a regra é essa: não faça ídolo, não adore. A razão está no meio do verso 5. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. A razão aqui é que Deus diz: olha, sou eu que sou o teu Deus, não é você que me faz. Eu é quem sou soberano sobre você, não é você que molda a mim. E eu sou Deus zeloso. A palavra zeloso, ela é boa porque a gente aprecia a palavra zeloso, mas ela está relacionada a uma outra palavra que normalmente a gente enxerga negativamente, mas que a Bíblia às vezes usa, quando Deus fala que ele é ciumento. Ele é ciumento não só em relação à sua noiva, ao seu povo, à sua esposa, mas ele é ciumento pela sua glória. A ideia é que Deus não tolera que a sua glória seja maculada à medida que as pessoas tentem representar esse Deus como uma criatura, só que grandona. Tudo que o ser humano quer fazer para parecer com Deus pode ser muito bonito para os nossos padrões, mas fica muito aquém do Senhor. Nenhuma imagem consegue capturar a glória de Deus, pois toda representação humana será inferior ao que Deus é. E Deus é zeloso. Ele não diz: fica à vontade. Se vocês quiserem, tudo bem. Ele sabe que a sua glória será manchada, que ele será entendido e crido de forma errada. Então ele diz: não faça imagem. Eu conto para vocês quem eu sou. Não façam a mim do jeito que vocês pensam. Terceiro lugar vem a advertência. A advertência está lá no final do versículo 5, quando fala: pois eu visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Deus dá uma advertência de que o pecado poderia ser perpetuado até 3 ou 4 gerações. Bem, existem duas possíveis explicações desse texto e eu acho que elas não são excludentes. Então, deixa eu explicar a primeira parte disso. É assim:
Naquela época era comum as pessoas viverem de maneira patriarcal e terem 3, 4 gerações numa mesma habitação. Pensa numa grande tenda em que tinha o vô, os filhos, ou as tendas vivendo em famílias. Por isso que na época do deserto você tinha representantes de famílias que eram contabilizados na hora de governar Israel. Então, a ideia de que você tem famílias e o patriarca é mencionado, quando fala de um determinado homem, no Antigo Testamento fala, e ele teve filhos, e aí depois teve o fulano que teve filhos. Não é, nem todo mundo é nomeado, mas aquele que era patriarca era nomeado. Então, a ideia de que eles moravam 3, 4 gerações juntas fazia com que o pecado do seu patriarca se tornasse o pecado dos outros. E Deus então traria iniquidade, por causa da iniquidade, traria castigo a eles. Traria sua mão pesada. Por quê? Porque a gente sabe, biblicamente, que pecados tendem a perpetuar. A gente imita pecado com muita facilidade. E a Bíblia dá dicas assim, quando Abraão mente em relação a Sara e Isaac faz a mesma coisa em relação a Rebeca. Pecados tendem a perpetuar. E Deus fala, cuidado, porque isso fará mal a vocês. Eu trarei juízo até a 3ª e 4ª geração. Mas eu creio que tem um segundo sentido dessa advertência que é muito importante. A ideia de que Deus trata pessoas através de uma solidariedade pactual. Porque Deus fala, eu visito a iniquidade, eu trago juízo. Isto é, eu trago castigo sobre aqueles que andam em iniquidade. Deus responsabiliza a família, as famílias enquanto famílias. A ideia de que ele trata coletivamente. Não significa que Deus puna filho pelo pecado do pai, numa espécie de maldição hereditária. Não é isso. Ezequiel, capítulo 18, limpou esse conceito errado. Lá em Ezequiel 18, eles soltavam um provérbio para dizer assim, a gente está pagando pato. Pelo que os nossos pais fizeram. Eles comeram as uvas estragadas e os nossos dentes que estão agora com os efeitos estragados. E aí Deus fala, nada disso, a alma que pecar, essa morrerá. Essa resposta de Deus a esse entendimento errado ensina pra gente que Deus não pune pessoas que não sejam pecadoras. No entanto, a gente tem exemplos bíblicos como o de Acã. Lembra Acã, que tomou coisa da terra prometida que não devia tomar? E aí depois Deus elimina do meio do povo não só Acã, mas ele e a sua descendência. Essa é uma demonstração de que Deus está tratando pactualmente aquela família. Não só o responsável, mas todo mundo que está debaixo da responsabilidade dele e tende a repetir os pecados dos seus pais. Então Deus traz uma advertência séria para mostrar os efeitos tanto familiares quanto da sua mão pesada sobre aqueles que brincam com a adoração. Mas graças a Deus que tem uma promessa, e a promessa é muito mais rica do que a advertência. No versículo 6 ele diz, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isto é, se ele amaldiçoa até a 3ª e 4ª geração, ele abençoa até 1000 gerações. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isto é, aqui a promessa, a bênção triunfa sobre a maldição. Deus havia prometido a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Deus estava ensinando que ele estava disposto a abençoar a descendência de Abraão por muitas e muitas gerações. E Israel tinha que crer nisso. Que se eles continuassem seguindo a Deus, eles seriam abençoados de maneira praticamente ininterrupta. Tanto é que eu creio que Deus falar que ele amaldiçoa até a 3ª e 4ª geração, é como se ele estivesse dizendo assim, mas quando vocês se voltarem a mim, eu abençoarei vocês. Que é a história de Israel. Eles se voltam ao Senhor, o Senhor abençoa, mas aí depois eles desandam, aí Deus traz as consequências dos pecados deles, até a 3ª e 4ª geração. Mas aí Deus permite que eles se voltem e ele abençoa novamente, porque ele quer abençoar ininterruptamente a essas pessoas. Eu creio que essa primeira parte da mensagem nos ensina que a gente devia levar muito a sério a maneira como nós, como famílias e como congregação, nos portamos em relação à vida cristã. Por quê? Porque não é verdade que cada um no seu quadrado só influencia a si mesmo. Não é verdade. O pecado de quem lidera a nossa congregação pode trazer
consequências a esta congregação. Por isso que a gente tem que orar pelos nossos líderes. Assim como os pecados dos pais de família trazem consequências para a família. E Deus tende a pesar a mão não só individualmente. Nossos pecados respingam nas pessoas que estão ao nosso redor. É muito triste isso, mas é verdade. É um lembrete de Deus para que a gente nunca pense individualisticamente. Nosso pecado sempre tem efeitos sociais, consequências sociais. Mas graças a Deus, que a sua graça superabundante nos convida a confiar que Ele pode nos abençoar de maneira contínua todas as vezes que nós nos voltamos para Ele. O que esse mandamento revela de pecado, segunda parte desta mensagem? Bem, a primeira coisa é que a gente tem vontade de ver, nós somos um povo da visão. Aí você vai dizer, nossa pastor, mas hoje mais do que nunca, com celular e com tela, a gente quer o tempo todo ver as coisas. Bem, esse também era um problema lá atrás. E a verdade é que Deus vai ensinar para esse povo que, embora eles queiram ver, por hora eles vão ouvir. O evento do Sinai é muito interessante. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Porque eu creio que a partir do versículo 12, a gente tem uma história bem interessante de como Deus está tentando ensinar o povo, está mostrando ao povo aquilo que eles deviam entender. Olha só, a partir do versículo 12 diz assim: Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra, tá vendo? Tá contando a história dos 10 mandamentos. Vocês não viram nada, vocês ouviram a voz dele. Aí Deus deu os 10 mandamentos. Continua. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Até aqui, tá bom. A ideia é que quando Moisés reconta a história dos 10 mandamentos, ele faz questão de dizer, vocês ouviram, vocês não viram nada. Então, observe que é Moisés dizendo que nós agora vivemos num tempo em que o sentido mais estimulado é o ouvir. E sabe, todas as vezes que a gente tenta representar certas coisas bíblicas na igreja, a nossa tendência é empobrecer o significado bíblico. Eu não sei quantos de vocês já fizeram parte de igrejas que gostam de fazer teatro. Vou dar um exemplo bem prático, para quem é crente velho, você vai entender, tá? Pode fazer teatro, aí a pessoa vai fazer um teatro, aí tem um personagem e tal, e normalmente a gente faz bem meia boca, mas com sinceridade de coração, achando que tá bom, Deus gosta. O que a gente não percebe é que Deus não pede que a gente represente meia boca aquilo que na sua palavra é glorioso. Ele não pede. Tem mais. Se alguém dissesse, mas é uma forma de evangelizar, aí tem que lembrar, a fé vem pelo não pelo ver. Então, irmãos, primeiro pecado que revela é o nosso desejo de ver. Mas Deus diz, agora é hora de ouvir. Inclusive, o que nossos símbolos de fé nos ensinam é que adorar apenas segundo o que a Bíblia ordena é o caminho de a gente pecar menos nessa área. Esse é chamado na nossa fé de princípio regulador do culto. Isto é deixar com que a Escritura norteie tudo que a gente faz na hora do culto. Isso ajuda a gente a suprimir qualquer criatividade, invenção. Por exemplo, a Bíblia explicita o que a gente tem que ter no culto. A Bíblia tem exemplos de pregação, de oração, de música, de ofertas e assim por diante.
E ela também explicita o que a gente deve fazer no culto, os atos do culto, não só as partes do culto, mas os atos do culto, como adorar, confessar, agradecer, ensinar, que é o que a gente faz dominicalmente. É verdade que ela não detalha todas as coisas do culto. Ela não fala quanto tempo tem que durar o culto, quantas músicas a gente canta, se a gente cultua 2 vezes, 1 vez, 3 vezes, 4 vezes. Ela não fala nada disso. E a nossa fé entende que essas circunstâncias, elas têm que ser avaliadas com prudência, mas nunca como ordem, porque a Bíblia não explicita. A gente tem que analisar com cuidado. Agora, o gostoso da gente seguir a Escritura é que a gente não precisa ficar inventando para agradar a Deus. Ele gosta do jeito simples que ele prescreveu na sua palavra. Então, de certa maneira, o princípio regulador de culto, ele não é restritivo, ele é libertador. Isto é, você não precisa ficar aqui fazendo pirotecnia para o Senhor aplaudir do céu. Não. Ele diz para você o que ele gosta. Sabe quando você vai presentear alguém que diz assim, ó, não faça nada demais, eu só quero tal. Mas vai ser fácil. Exato, é só isso que eu quero. Nosso Deus é assim. Ele livra a gente de ficar imaginando como agradá-lo. Ele diz, é isso que eu quero. Só isso. Sabe por que a gente precisa lembrar desse assunto? Porque quando a gente cultua sempre com o desejo de fazer aquilo que impressiona as pessoas, nós estamos esquecendo que o objeto de culto não é as pessoas, mas o Senhor. Porque culto centrado nas pessoas necessariamente gera vida cristã centrada nas pessoas. Elas se enxergam o centro do universo. O umbigo é o centro do universo. E quando elas não estão sendo agradadas, elas vão embora, porque elas são o centro do culto. É muito importante a gente entender que a adoração que é focada nos meus gostos faz um Deus que existe para mim. Sabe, a adoração tem esse poder. A gente acha que está adorando a Deus quando na verdade ele está sendo desenhado de tal forma que ele nos agrada. Falsa adoração pode fazer parte até de uma igreja que se diz bíblica. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com a maneira como nós adoramos. Inclusive, eu tenho que prosseguir nesse segundo ponto dizendo assim, e por que Deus proibiu imagens? Porque um dos males da idolatria, do fazer ídolos, mesmo que se diga, mas isso aqui é uma representação de Deus, do Deus verdadeiro, é que a gente restringe, com a imagem, a gente restringe Deus à nossa concepção dele. Além disso, o ídolo pode ser carregado para qualquer lugar. A ideia é que Deus fica sob o meu controle e entra na minha vida quando eu vou até ele. Ele não interfere. Inclusive, esse não é o retrato da religiosidade das pessoas? Pergunta para alguém religioso ali fora que não conhece a Jesus como seu Salvador. Ele vai dizer que tem religião, mas quando é que a religião dele vale? Quando ele vai e cultua. Depois, a vida dele não tem nada a ver com a religião dele. Por quê? Porque ele controla o Deus dele. Ele carrega para onde ele quer. Ele deixa lá no templo da igreja dele. E depois vai viver a vida dele como se nada disso influenciasse o seu viver. É isso que a idolatria faz, sabe? A gente restringe a pessoa de Deus. Por isso que o Salmo 115, que é a continuidade do texto que Bruno leu no começo, fala assim, eles têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Eles são restritos. E a gente na igreja evangélica não tem que pensar que isso é problema de católico, ou é problema de budista, ou seja lá o que for. Até porque nós também, enquanto evangélicos, às vezes somos tentados a gastar tempo com símbolos espirituais. Tem muita gente que adora coisas que representam o espiritual, que fazem ele se sentir mais perto de Deus, e isso é perigoso. A gente restringe Deus a coisas, a momentos, a eventos. A adoração pagã faz isso. E eu não quero que a gente repita o erro de adoração pagã. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu e Nathalie tivemos a oportunidade de visitar o Egito recentemente, uma das histórias que nos chamou a atenção
é de uma mulher que foi a única rainha faraó da história do Egito Antigo. Como é que ela conseguiu ser rainha? Uma das razões é que ela criou histórias em que ela desenhou os deuses fecundando a sua mãe. Então ela era uma filha de Deus, por isso ela tinha direito a reinar. Olha só, eu faço Deus do jeito que eu quero, para atender os meus interesses. É isso aí. E o que a adoração pagã faz, às vezes nós repetimos. Nós repetimos. Quando eu falo que evangélicos têm esse problema, é assim. Evangélicos também querem um Deus mais palpável. Talvez não esteja cheio de ídolo aqui, cheio de imagem, mas quantos não são os evangélicos que dizem, hoje o culto foi uma bênção, senti a presença de Deus. Como se quando ele não sentisse a presença de Deus, o culto não fosse uma bênção, ainda que fosse verdadeiro. Porque ele quer sentir a presença de Deus. Ele quer algum tipo de experiência que atinja outros sentidos, que o comova, que mexa extraordinariamente com ele. Seja no momento do louvor, em outro momento. A gente quer ser elevado à presença de Deus, uma espécie de ascensão mística. Mas o erro disso é que quando Deus quis se revelar aos homens, ele nunca deixou que os homens subissem a ele. Ele sempre desceu aos homens. Tem uma história muito bonita no Antigo Testamento que revela isso. Quando Jacó tem um sonho de uma escada, lembra? Que conectava ao céu. Então, Jacó não sobe a escada. O Senhor desce até Jacó. Por quê? Foi exatamente isso que o Filho de Deus faria. Ele desceria até nós e tabernacularia conosco. E nós veríamos a glória do unigênito do Pai. Então, queridos, não somos nós que vamos até Deus. E não somos nós que, através da nossa criatividade no culto, é que experimentamos o divino. Deus vem a nós através do verbo, da sua palavra. Quando a nossa imaginação extrapola a revelação bíblica, a gente acaba fazendo Deus a nossa imagem. E sabe, sair da verdade para a fantasia sempre traz danos à vida cristã. Não é à toa que nosso Brasil está lotado de gente que se diz um desviado. Já encontrou essa turma? Depois da Assembleia de Deus, acho que é a segunda maior igreja do Brasil, nas estatísticas. Porque assim, você encontra um monte de gente, você pergunta, você é evangélico? Ele fala, sou desviado. Ele quer dizer assim, eu ainda gosto de alguma coisa do Deus evangélico, mas eu não estou em nenhuma igreja. O que aconteceu com ele? Ele criou Deus à sua imagem. E por causa disso, esse Deus desapontou. Então ele saiu. Simplesmente saiu. Irmãos, como é que Cristo traz solução a esse problema? Aqui a gente tem que lembrar que, primeiro, Deus não deixa que a gente faça imagens, porque quem faz imagem é Ele. E nós somos a primeira imagem que Deus fez lá no jardim. Nós somos reflexo e representação dele na criação. Deus não tem receio de ser comparado a coisas criadas, sabe? A Bíblia às vezes chama Deus de pastor, fala que ele é rocha. Então Deus não tem problema com linguagem da criação para se referir a ele. A gente não precisa dizer assim, não fale nada, porque não tem nada comparado a Deus. O próprio Deus se compara a coisas criadas e faz de uma criatura, nós, imagem dele. Mas ele não quer que nós forjemos imagens do Senhor. Essa é uma exclusividade de Deus. É por isso que ele tanto fez você, imagem dele, como ele fez a Cristo, imagem do Deus invisível. Porque só Deus sabe expressar a sua divindade adequadamente. Inclusive, ele coloca sobre os nossos ombros a responsabilidade de carregar o nome dele, enquanto imagem e semelhança de Deus. Pena que o pecado estragou essa imagem, não é? Pena que o pecado corrompeu de tal forma que não é que a gente não seja mais imagem, mas a gente igual espelho quebrado, você consegue ver o reflexo, mas tudo estilhaçado assim, você vê meio distorcido, é o que um homem pecador se tornou. A gente não consegue mais enxergar o Criador quando a gente olha para as criaturas. A gente só vê coisas que são repulsivas.
A gente vê, às vezes, habilidades que Deus deu. Por exemplo, não é impressionante de olhar para a inteligência de certos ímpios? Para o planejamento ordeiro daquilo que eles fazem? Para as aptidões extraordinárias, todas reflexos do Criador. Mas, quando são utilizados, são para propósitos pecaminosos, malévolos. Isso mostra que nós somos espelhos quebrados, imagens desfiguradas. Graças, porém, a Deus, que nos enviou aquele que é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser, diz Hebreus capítulo 1, verso 3. Cristo é aquele que nós lemos na liturgia, mostra exatamente quem é o Pai. Cristo é o ápice do segundo mandamento. E eu quero mostrar duas maneiras que a gente tem que entender a Jesus como o ápice do segundo mandamento. Primeiro, porque a sua encarnação mostra que ele vem até nós para nos mostrar quem é Deus. Nós não vamos até ele para ver quem é Deus, ele vem até nós. Mas a segunda razão, e essa eu ainda não tratei muito, é que, como ele é a palavra encarnada, a nossa adoração segue os ditames por ele exemplificados e estabelecidos nos escritos dos apóstolos. Cristo é aquele perfeito adorador que tem zelo pelo Deus zeloso. Ontem, no encontro de homens, eu mencionei a história de João 2, em que Jesus vira a mesa no templo e usa chicote. Uma imagem de Jesus que a gente não está habituado. Sabe por quê? A imagem que a gente tem de Jesus é meio de patife, assim, de bocozão, sabe? Quietinho. Errado. Nós deixamos que certas imagens atrapalhassem nossa percepção do Salvador. Isso é muito ruim. Nosso Senhor Jesus tem zelo pela casa do Pai. O zelo pela tua casa, diz o texto bíblico, me consumirá. E de fato consumiu a Cristo. Ele mostrou a sua santidade naquele momento. Agora, graças a Deus que isso não vai ficar só como está. Nós aguardamos o dia em que nós seremos semelhantes a Ele, pois nós o veremos como Ele é. Deus ainda vai restaurar em você a imagem perfeita da glória dele. Mais do que isso, ele vai dar a você o privilégio de ver a imagem perfeita em Cristo quando ele retornar em glória. Então escute uma coisa para você aprender. O segundo mandamento não está proibindo a Deus de ser visto ou representado porque ele é espírito. Porque Deus não tem receio de assumir forma, como ele fez na encarnação. Por isso, a gente tinha que responder a essa mensagem do Evangelho com anseios. Eu quero dar ilustração de que tipo de anseio a gente tem que ter. A gente tinha que ter o desejo de ser cada vez mais parecidos com o Senhor. O desejo de sermos totalmente refeitos. Para quem gosta de música, lembra da canção Eu Quero Ser, Senhor Amado, como um vaso nas mãos do oleiro? A ideia é o mesmo barro, mas tem que estragar tudo e fazer de novo. Esse tem que ser o nosso anseio. Essa tinha que ser a nossa oração, sabe? Constantemente. Sermos refeitos à imagem do oleiro. Esse tem que ser o anseio do crente. Mas também tem que ser o segundo anseio que eu quero ilustrar, é o anseio de vê-lo. Essa é a maior glória do cristão. O aparecimento de Deus em Cristo foi uma antecipação daquilo que a gente vai ter no final, a chamada visão abençoada, beatífica de Deus em Cristo. Depois que Jesus subiu aos céus, nós somos encorajados a ouvir a palavra dele. Mas ele disse, eu vou voltar, e o nosso anseio precisa ser pela volta dele e para vê-lo. O desejo de ver a Deus não é errado. O desejo de tentar vê-lo agora é que é errado. Tá? Moisés queria vê-lo. Deus falou assim, só de costas. E um pouquinho. Porque ele estava ensinando até para o maior dos profetas naqueles dias, que ainda não era momento de vê-lo em sua glória. Como é que a gente termina pensando na nossa vida cristã? Aplicando para esse mandamento para a vida cristã. Quero terminar com duas observações. Primeira é que a gente precisa tomar muito cuidado para não fazer Deus à nossa imagem. Eu já mencionei isso, mas eu quero expandir um pouquinho. O que eu quero dizer é que não é incomum a gente destacar em Deus as coisas que a gente mais admira. Pode perceber, quando você fala de Deus,
você tende a destacar algumas coisas que são aquelas que te encantam em Deus. Já vou te alertar. Você e eu temos visões limitadas de Deus. E se a gente se deixa só destacar essas coisas, a nossa visão de Deus é deturpada. A gente precisa ter correções na nossa percepção de Deus o tempo todo. Senão a gente adora a Deus por um atributo e não pelo outro. A gente admira alguns aspectos de Deus, mas outros dizem, esse é difícil de engolir, né, pastor? É difícil. Porque a gente se deixa levar por uma percepção de um Deus que nos encanta, não de um Deus que nos assusta. Mas quem disse que uma coisa exclui a outra? Nosso Deus tem que nos encantar ao mesmo tempo que nos assustar. Foi assim com fiéis do passado. Não deve ser diferente para você. Quando João viu a imagem de Cristo glorificado, ele caiu como que morto. Não foi só encantador, foi assustador. Porque estar diante de Deus não é só apreciá-lo, é também temê-lo. Então, presta atenção quando pessoas dizem assim, eu gosto de pensar em Deus, aí vem o que ela gosta. É Deus à sua própria imagem. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A gente é tentado a remodelar Deus à nossa própria imagem. Segunda aplicação que eu quero fazer para terminar da vida cristã é de como nós temos que adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Estou destacando aqui mais o em espírito pelo seguinte. Princípio regulador do culto fala sobre sermos adorados de acordo com a sua palavra, de acordo com a verdade. Mas a nossa adoração tem que ser movida pelo Espírito Santo de Deus e precisa nos deleitarmos nesse Senhor. Isto é, você consegue estar aqui todo domingo, ouvir uma mensagem fiel e ainda assim sair pouco impactado. Você consegue cantar músicas que são belas e ainda assim não sentir que está adorando a Deus adequadamente. E é possível que isso seja uma demonstração de que a gente pode estar adorando o Deus verdadeiro, mas não sendo o verdadeiro adorador. Isto é, tem coisa errada com a gente. Porque se esse Deus não tem comovido você, o problema não está em Deus. O problema está em você. Deus não é apático. Se você está apático, tem problema com você. E Deus chamou aquela mulher samaritana naquele poço para ela ser verdadeira adoradora, que adora em espírito e em verdade. Nossa adoração precisa ser não só marcada pela veracidade da palavra, mas movidos pelo Espírito, pelo nosso encanto e temor do Senhor. Nós precisamos pedir que Ele renove isso na gente. Se estar aqui beira a mesmice, você está doente. E você precisa renovar suas conversas com Deus. Eu quero orar por você e por mim, para que Deus nos livre de sermos adoradores falsos do Deus verdadeiro. Senhor, nós estamos aqui para te adorar. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o motivo deste culto. Então nós cremos, Senhor, que nossa adoração está dirigida ao Deus verdadeiro nesta manhã. Mas até quando nós estamos aqui, é possível que a nossa adoração seja tão repleta de imperfeições. Ou porque nossa vida está torta e não foi arrumada, ou porque nós estamos frios e não nos sentimos impelidos pelo Teu Espírito, ou porque não temos prestado atenção na Tua palavra, na maneira como nós adoramos. Qualquer que seja a razão, Senhor, é possível que estejamos aqui adorando de maneira inadequada. Se esse é o caso, pedimos que o Senhor aperte o nosso coração. Nos dê um coração contrito, desejoso de corrigir coisas. Entristece, Senhor, a nossa alma nesta manhã, se nós precisamos nos arrepender. E faz-nos desejosos de amar-te mais verdadeiramente. Faz conosco aquilo que o teu filho fez com Pedro.
Pedro chorou amargamente pela sua traição. Mas depois, mesmo quando entristecido por Jesus, nas perguntas se ele amava, ele respondeu com sinceridade de coração: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Ajuda-nos a fazer isso neste domingo, a reconhecer que tem coisa para ser acertada ainda, tem muita imperfeição, mas tu sabes que nós te amamos. Renova o nosso amor, aceita a nossa adoração. No nome de Jesus. Amém.